Você já ouviu falar em chuva ácida? Na verdade já, mas eu nunca soube o que é. Fica tranquila, você não é a única. Vamos ver o que as outras pessoas sabem sobre a chuva ácida. Uma pergunta pra você. O que é chuva ácida? Chuva ácida no meu tempo, quando isso ainda ocorria na cidade, não sei se ainda ocorre, era quando a chuva que caía e batia nos carros, ela tinha um grau de acidez muito alto que corroía as coisas e as pessoas. Chegou a ser uma coisa muito temida na sociedade, mas depois eu ouvi falar, faz um bom tempo que eu não ouço mais falar sobre isso. Chuva ácida é aquela chuva que, quando a água toca, ela vai... Tipo, aquela coisa que ela toca, a chuva ácida absorve, como se desintegra aquilo. Chuva ácida é quando a chuva tem o teor ácido, não é isso? É isso. Devido a alguns fatores, como poluição, não é isso? A gente tem a chuva com o pH ácido. Acho que é isso mesmo, não é? Eu acho, porque, tipo assim, ela é ácida, ela pode machucar as pessoas, as coisas. Chuta, uma coisa. Não sei. Nada. Nem pelo nome, chuva ácida. É. Nem pelo nome. Uma chuva que queima. Para mim são consequências da poluição atmosférica. Os gases da poluição atmosférica, eles se misturam na atmosfera com o oxigênio e vapor da água e eles acabam transformando em ácido e chove. Bom, como visto, algumas pessoas têm maior noção do que esse fenômeno seria. Já outras nunca nem ouviram falar. Para começar nossa explicação, gostaríamos de apresentar o conceito de chuva. É a precipitação das águas das nuvens para a Terra, que se forma a partir da condensação de vapor da água encontrada dentro das nuvens, e que, ao tornar-se mais pesado, cai da Terra por efeito da gravidade. É natural que a chuva seja levemente ácida por conta do seu pH, que é de 5,6 pela dissociação de dióxido de carbono na água, formando o ácido carbônico. O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez pelo químico e climatologista Robert Angus Smith, que foi pioneiro a pesquisar sobre esse assunto na cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, onde ocorreu a primeira fase da Revolução Industrial. Nesse período, as fábricas queimavam toneladas de carvão para gerar energia às máquinas a vapor, mas essa queima teve consequências, e uma delas foi a chuva ácida. O pH é um índice que indica, através da concentração de íons H+, no meio, se a solução é ácida, básica ou neutra. A escala de pH varia entre 0 e 14, na temperatura de 25 graus Celsius. Para sua classificação, temos uma tabela de 0 a 14, onde o pH menor que 7 indica que a solução é ácida, o pH maior que 7 indica que a solução é básica e o pH 7 indica que a solução é neutra. No entanto, de onde vem essa acidez? Bom, chuva ácida possui o pH inferior ao valor tradicional. Essa precipitação é marcada pela presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Apesar dos processos naturais contribuírem para a acidificação da precipitação, como os gases lançados na atmosfera pelos vulcões e gerados por processos biológicos ocorridos nos solos, pântanos e oceanos, os principais responsáveis pela chuva ácida são as atividades humanas, como por exemplo a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, óleo diesel, gasolina e outros. Gases produzidos pelos veículos a motor, o óxido de nitrogênio e as explorações pecuárias intensivas, o amoníaco. Os poluentes se oxidam quando entram em contato com a atmosfera, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que se dissolvem nas gotas de água das nuvens e caem na superfície terrestre na denominada chuva ácida, que também pode ser em forma de neve ou nevoeiro.
países industrializados são os mais afetados pela chuva ácida, porém os poluentes podem ser levados pelas correntes de ar para os locais distantes. Isso ocorreu nos lagos da Escandinávia, que se tornaram ácidos pelas chuvas em decorrência das atividades industriais da Alemanha, França e Reino Unido. Algumas das consequências geradas pela chuva ácida podem ser a destruição da cobertura vegetal e a acidificação dos solos e das águas de rios e lagos. A acidificação atinge o solo e as águas de rios e lagos. Os seres vivos que habitam esses locais são afetados. A água e o solo se tornam impróprios para abrigar alguns organismos, levando-os à morte. Agora eu já tenho as flores e eu preciso dos outros ingredientes para fazer essa experiência. Além do pote, eu vou usar uma colherzinha, vela, acendedor, fita adesiva, um prego, arame, enxofre e papel indicador de pH. Esse papel aqui serve para mostrar se alguma coisa é ácida ou básica. Ele é opcional na experiência e o enxofre você encontra em qualquer farmácia. Eu vou prender o papel indicador de pH aqui dentro do pote e também colocar um botão de rosa. Depois eu entorto a colher formando um gancho e furo a tampa do pote para poder passar um arame que vai segurar a colher. Agora eu coloco só um pouquinho de enxofre na colher e queimo embaixo até ele começar a soltar uma fumacinha. Nessa hora eu tenho que ser rápido e fechar o pote com o enxofre, a rosa e o indicador dentro. Dá só uma olhada no que vai acontecer. Bom, vou abrir esse pote lá fora que não é bom sentir o cheiro dessa fumaça não. Agora vamos comparar a rosa que ficou na chuva ácida com a rosa que não ficou na chuva ácida. Agora vamos dar uma olhada no papel indicador de pH. Aqui eu tenho uma escala com várias cores, começa no 0 e termina no 7. O 0 quer dizer muito ácido e o 7 quer dizer neutro. Então vamos comparar aqui com a minha tirinha está mais ou menos no 4, então quer dizer que o ambiente ali dentro estava ácido. Pra saber. Agora, você sabia que uma cidade foi considerada a mais poluída do mundo e que inclusive ela está localizada no Brasil? Na cidade de Cubatão, a poluição era visível. O ar era denso, com forte cheiro de amônia e produtos químicos. E o ar, por incrível que possa parecer, chegava mesmo a apresentar cor. Tamanha era a quantidade de poluentes. As indústrias despejavam poluentes no ar e nos rios e córregos que cortavam a cidade. Na década de 50, o município de Cubatão era um paraíso verde, e sua população vivia dos recursos retirados dos manguezais que ficam na cidade e da pesca do litoral vizinho. A situação começou a mudar quando, no governo Juscelino Kubitschek, o Brasil começou um processo acelerado de industrialização. E Cubatão, por ser entre os grandes centros e portos, chamou a atenção das empresas. Cubatão era o lugar perfeito para qualquer tipo de atividade industrial. Portanto, não se podia pensar nos danos que as indústrias e seus dejetos químicos iam causar na vida de cada um e na natureza de Cubatão. Na década de 1960, Cubatão já possuía 18 grandes indústrias, todas elas construídas de forma indevida e prejudicial ao meio ambiente. Tiro exemplo pela poluição, entendeu? Nas épocas lá atrás sofremos muito. No final dos anos 70, a emissão de componentes químicos tóxicos, como monóxido de carbono, benzeno, óxidos de enxofre, nitrogênio e hidrocarbonetos liberados em Cubatão, ultrapassava 1.000 toneladas por dia. A ocorrência da chuva ácida também era frequente por lá. Em 1984, uma tragédia relacionada à indústria química atingiu a Vila Socó, um bairro carente de Cubatão. Um incêndio foi provocado pelo vazamento de 700 mil litros de gasolina de um duto da Petrobras que passava sob as palafitas da comunidade, onde moravam quase 6 mil pessoas. No final da década, foram implementadas políticas públicas que ajudaram a reverter essa situação. O plano de controle ambiental incluía medições constantes das emissões de
poluentes no ar e do controle da despoluição dos rios, gerenciamento feito pelo Estado e investimento em maquinário moderno por parte das indústrias. Já em 1989, a maior parte das fontes poluentes já estavam controladas, e aí durante a Eco 92, a Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU, Cubatão foi reconhecida pela entidade como um símbolo de recuperação ambiental. Todo mundo correndo, umas pessoas correndo nuas, outras de cueca, que todo mundo correndo de seus barracos, e foi uma agonia total. Porque foi horrível, olha, o pessoal atravessou essa pista para se socorrer lá na vala, chegou lá, era gasolina, foi um fogo muito rápido. O que ficou na minha cabeça foi explosão e muitos colegas que eu perdi. E a gasolina aqui levantava uns quilômetros de altura. Cubatão, apesar de já ter sido a cidade mais poluída do mundo, não é a única a sofrer com o fenômeno de chuva ácida. Camaçari, por exemplo, é uma região metropolitana de Salvador, e lá está localizado o maior complexo integrado do hemisfério sul e da Bahia, o Polo Industrial de Camaçari. Atualmente, 40 anos após sua instalação, esse polo tem mais de 90 empresas atuando em ramos totalmente diversificados. E uma dessas empresas, ano passado, foi evacuada após o aparecimento de uma nuvem de produtos químicos. E foi relatado, inclusive, que muitos trabalhadores passaram mal. Mas esse não foi um caso isolado. Essa região vem sofrendo há muito tempo com o fenômeno da chuva ácida.